Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar.
Olá, irmãos, boa noite. Estamos aqui neste culto de oração, em mais um culto de oração, e esta noite nós vamos meditar no trecho da Palavra de Deus que está no livro de Atos, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 9. Então, diz assim, Atos 3, do 1 ao 9. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Vamos orar pedindo a Deus orientação para a explanação dessa palavra e também por todos os pedidos que têm sido feitos, todos os pedidos de oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada por este dia de vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja, por cada irmão que o Senhor tem sustentado, tem protegido, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que nós possamos colocá-la em prática, Senhor, e que a Sua palavra aqui é poderosa para transformar, para mudar corações, para exortar, que ela possa trazer mudança para as nossas vidas, que nós tenhamos, Senhor, a vontade de mudar, a disposição em mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a cada dia nós possamos ser transformados, Senhor, e possamos alcançar a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Este texto ele nos fala sobre Pedro e João, quando eles estavam indo ao templo orar. E o livro de Atos, ele é um livro que narra os acontecimentos que vieram depois da ressurreição de Jesus e da sua ascensão aos céus. Então, Jesus ele ressuscitou, ele passou um tempo, depois que ele ressuscitou, ele passou um tempo com os seus discípulos aqui na terra, e depois ele voltou aos céus, como ele havia dito que seria, e quando ele voltou aos céus, o Espírito Santo, nós tivemos a descida do Espírito Santo, que era uma promessa do Senhor Jesus. Ele havia prometido aos seus discípulos que ele voltaria aos céus, mas que os discípulos não ficariam sozinhos, não ficariam órfãos, porque o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o nosso orientador, o Espírito Santo iria descer. E o livro de Atos, ele narra os acontecimentos que ocorreram após a descida do Espírito Santo, e narra os acontecimentos, como que surgiu a igreja, os primeiros atos da igreja, os primeiros atos dos apóstolos após a descida do Espírito Santo e a volta do Senhor Jesus aos céus. E aqui neste episódio, Pedro e João, que eram apóstolos do Senhor Jesus, eles estavam indo ao templo orar. E algumas coisas nos chamam a atenção, porque Pedro e João, eles eram pescadores e eles eram homens muito ocupados, eles tinham os seus afazeres, e nós sabemos que o ofício de pescador é um ofício muito trabalhoso, onde a pessoa ela começa a trabalhar muito cedo
exige muita força, é um trabalho exaustivo, mas ainda assim eles separavam um momento para orar. Certamente eles foram, João e Pedro, foram influenciados pelo próprio exemplo do Senhor Jesus, que quando estava aqui na terra, mesmo sendo Deus, Jesus sempre separava um momento para orar, para estar em comunhão, em contato com Deus, um momento para conversar com Deus. E Jesus era Deus, Ele é Deus, e Ele nos deixou esse exemplo do relacionamento que nós devemos ter com o Pai através da oração. E certamente João e Pedro, eles foram influenciados por esse exemplo do Senhor Jesus, e eles tinham esse hábito. Mesmo sendo homens que tinham os seus afazeres seculares, Pedro, inclusive, ele era casado, ele tinha uma esposa, então ele tinha uma família para cuidar, mas nada disso o impedia de ter um momento em que ele ia orar, porque a oração na vida de um cristão, ela é muito importante. Então nós sempre falamos sobre a importância da oração, da leitura da palavra, e é sempre importante que nós tenhamos esse compromisso de orar, de ter um momento a sós com Deus. Porque o primeiro ponto desse texto que nos chama a atenção é que Pedro e João, eles tinham esse momento em que eles separavam para orar, para buscar a presença do Senhor em oração. E mesmo sendo pessoas ocupadas. Então todos nós temos as nossas ocupações, nós vivemos num tempo onde nós sempre temos muita coisa para fazer, mas Deus precisa fazer parte da nossa rotina, e é muito importante para cada cristão que a gente separe um momento para orar, porque só assim nós vamos conseguir nos manter firmes e fortes. E João e Pedro, eles tinham um ministério, e para que a gente tenha também um ministério na nossa vida, para que a gente possa fazer a obra do Senhor, nós precisamos estar fortes, e uma das maneiras de nós estarmos fortes é buscando a Deus em oração, como eles faziam. E quando eles estavam orando, né, o texto fala que quando eles estavam indo ao templo, ou melhor dizendo, quando eles estavam indo ao templo para orar, havia um homem que ele era colocado, ele tinha um problema nas pernas, e todos os dias alguém colocava ele na porta do templo para que ele pedisse esmola. Porque como ele tinha esse problema nas pernas, ele não conseguia trabalhar. Então ele dependia da ajuda dos outros para se sustentar. E ele pede, quando Pedro e João vão passando, esse homem pede ajuda para eles. E no versículo 6, Pedro diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então Pedro e João, eles não tinham dinheiro, mas eles tinham algo que era muito mais importante, mais valioso do que todo o ouro, do que toda a prata que há no mundo, porque eles tinham o Senhor Jesus. E eles partilharam esse tesouro que eles tinham com esse homem, porque em nome de Jesus, eles falaram, né? Pedro falou: levanta e anda. Então,
através de Jesus, esse homem, ele recebeu muito mais do que ele esperava, porque ele estava esperando uma ajuda financeira, que era o que o homem, o que humanamente ele podia receber, uma ajuda financeira. Mas Pedro deu a ele algo que nenhum homem poderia dar, que foi a cura. Muitos estudiosos da Bíblia diz que e o próprio texto fala que esse homem, ele era doente, ele tinha esse problema desde quando ele estava no ventre da mãe dele. E estudiosos acreditam que ele já tinha uma certa idade, uma idade onde já não era nem possível a cura. E então humanamente era impossível que ele fosse curado. Mas através de Jesus, esse homem ele foi curado, ele teve a oportunidade de ter uma nova vida, porque ele não ia mais precisar todos os dias ser colocado na porta do templo para pedir esmola. Ele não conseguia nem chegar até o templo sozinho, ele precisava que alguém o colocasse lá. Então ele era dependente de outras pessoas. E através do que Pedro e João fizeram, partilhando com esse homem a cura que Jesus podia dar a ele, esse homem ele pôde ter uma nova vida, ele pôde ter novas oportunidades. Então, é interessante nós pensarmos, irmãos, que nós, assim como Pedro e João, nós temos esse tesouro dentro de nós, que é o poder de Jesus, que é a presença de Jesus. E nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas. E muitas vezes nós achamos que para isso nós precisamos sair da nossa casa, sair do nosso estado, sair do nosso país, ir para lugares longe. Mas isso não é necessário, porque Deus quer nos usar no nosso caminho. Pedro e João, eles não precisaram sair do caminho deles para serem usados por Deus. Eles estavam indo ao templo orar. Provavelmente eles tinham realizado suas tarefas durante o dia, tinham trabalhado, e aqui eles estavam indo orar. E Deus os usou no lugar onde eles estavam inseridos. Então, assim como nós também, nós não precisamos muitas vezes. Claro que existem algumas pessoas que têm um chamado específico para ir para outro país, ser missionário em outro lugar, mas nós podemos ser usados onde nós estamos, no caminho para o nosso trabalho, no caminho para a escola, no caminho para a faculdade, dentro da nossa própria casa, na nossa vizinhança. Ali onde nós estivermos inseridos, nós podemos ser usados por Deus e fazer a diferença na vida das pessoas, assim como Pedro e João fizeram a diferença na vida desse homem. E esse homem, ele ficou tão feliz, ele foi tão grato a Deus, que no versículo 8 fala assim: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo andando e saltando e louvando a Deus. Esse homem, ele ficou muito grato. Ele soube reconhecer que era um milagre, que o que tinha acontecido com ele tinha sido feito através de Deus, do poder de Deus, tinha sido um milagre. Ele tinha sido agraciado com um milagre da parte de Deus. E ele soube ser grato por isso também. E, por último, irmãos, eu gostaria de enfatizar a diferença no comportamento de Pedro e João.
Se nós lermos, né, os evangelhos, os últimos capítulos dos evangelhos, nós vamos ver um Pedro acovardado. Um Pedro que diante de tudo que aconteceu, quando Jesus foi preso, antes de Jesus ser preso, Pedro disse ao Senhor Jesus que ele não o trairia, que se fosse necessário ele até morreria com Jesus. E Jesus, sabendo, né, como Jesus sabe de todas as coisas, Jesus disse a ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega Jesus quando ele se vê diante daquele perigo, quando ele se vê diante daquela situação, Jesus sendo preso, sendo levado cativo, e ele já sabendo o que ia acontecer, que Jesus seria crucificado, que ele seria interrogado pelas autoridades. Então Pedro teve medo e ele realmente negou ao Senhor Jesus. E depois que ele negou ao Senhor Jesus, ele experimentou uma sensação de culpa, de remorso. Isso mexeu muito com ele, mas Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus tinha um plano muito especial na vida de Pedro. Então, quando Jesus ele ressuscitou, ele conversa com Pedro, ele tem um encontro com Pedro e a partir de então Pedro tem uma nova postura. João, que acompanhou, que ficou ali aos pés da cruz enquanto o Senhor Jesus era crucificado, provavelmente ele se sentiu tão impotente vendo o seu mestre, o seu amigo, sofrendo tanto sem poder fazer nada. E esses apóstolos que nos capítulos finais dos evangelhos estavam amedrontados, sem esperança, tristes, assustados com tudo que tinha acontecido, aqui no livro de Atos nós vemos a transformação deles. Nós vemos homens que aos olhos humanos eles não tinham muita cultura, eles eram pescadores, então eles não tinham muito estudo, eles não eram muito entendidos da lei, mas aqui nós vemos homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens renovados, homens cheios de esperança e cheios de ousadia para viver o verdadeiro Evangelho. Tudo isso porque Jesus não desistiu deles. Jesus sabia do potencial que João e que Pedro tinham. E eles souberam, João e Pedro, superar o passado e viver uma nova história, uma nova realidade com Jesus. Então aqui nós vemos homens transformados, homens que até alguns capítulos atrás estavam vivendo um momento tão conturbado, estavam assustados, amedrontados. Aqui eles estão cheios de ousadia, estão conscientes do poder que o nome de Jesus tem para transformar a vida das pessoas e da missão que eles tinham, que era a missão de fazer a diferença na vida das pessoas e de propagar o Evangelho. E se nós continuarmos a ler os capítulos, a ler o capítulo 3, ler o capítulo 4 do livro de Atos, nós vamos ver que após esse episódio, quando esse homem ele entra no templo, curado, louvando, até então ele que era coxo, que ele era colocado na porta do templo para pedir esmola, e de repente esse homem entra andando no templo. Isso causa um alvoroço muito grande entre as autoridades do templo, e Pedro e João eles ficam detidos até o dia seguinte, e no dia seguinte eles são interrogados por essas autoridades. E continuando a ler, eu não vou ler porque é um texto bem longo, mas os irmãos podem ler em casa. No decorrer do capítulo 3 e do capítulo 4, nós vamos ver a autoridade e a certeza com que Pedro e João falam de Jesus para aquelas autoridades.
Então nós vemos dois homens que foram transformados pela presença de Jesus e que não guardaram isso para si, mas compartilharam isso com aqueles que necessitavam. Eles compartilharam esse tesouro que é o Senhor Jesus, que eles tinham dentro dele, com aquele homem que vivia ali sem esperança, dependente da ajuda dos outros. E esse homem teve a vida dele transformada, assim como Pedro e João também já haviam tido as suas vidas transformadas. E nós vamos ver o quanto a autoridade, a ousadia com que eles falam de Jesus para aquelas autoridades judaicas, a ponto dessas autoridades ficarem maravilhadas, porque pensavam, mas eles são apenas pescadores, eles não foram instruídos na lei, na palavra de Deus, e de repente, como eles podem falar com tanta ousadia, com tanta convicção? Mas a convicção que Pedro e João tinham vinham do relacionamento que eles tinham com Jesus e daquilo que Jesus tinha feito na vida deles, e da vontade que eles tinham de falar de Jesus para as outras pessoas. Então, que nós também possamos, irmãos, não nos privar dessa responsabilidade de falar de Jesus para as pessoas que estiverem no nosso caminho, das pessoas que estiverem ao nosso lado, que nós não nos privemos da responsabilidade, mas também do privilégio de fazer parte desse ministério tão glorioso que é o ministério de tocar, de transformar vidas. O Senhor Deus, Ele nos chama de cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus no Evangelho. Então isso é muito importante. É honroso você trabalhar ao lado de Deus na salvação de vidas. E que Deus continue nos abençoando, que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da nossa igreja, e fique com Deus. Vamos orar, encerrando o culto desta noite. Senhor meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada por nos proteger, por nos guardar no nosso dia a dia, por guardar as nossas casas, Senhor, os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas famílias. Obrigada, Senhor, pelo pão, a nossa mesa, que o Senhor não tem deixado faltar. Obrigada pela existência da Tua igreja, por cada irmão, Senhor, que faz parte da Tua igreja. Nós te pedimos que o Senhor continue, pela Tua misericórdia, nos abençoando, nos guardando, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos encha de esperança, que o Senhor nos capacite também, Senhor, para exercermos o nosso ministério. Eu te peço que neste mês que nós estamos no mês de missões nacionais, que cada um de nós, Senhor, tenha o compromisso de fazer o seu Filho, Senhor Jesus, conhecido, Senhor. Que nós não guardemos para nós mesmos a alegria da salvação, mas que nós possamos compartilhar com aqueles que têm necessidade, com aqueles que ainda não são salvos, Senhor. Eu te peço por cada pedido, Senhor, que tem sido feito, Senhor, cada pedido que nós temos colocado diante de Ti, Senhor. Eu te peço pelos desempregados, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego, pelos enfermos, por todos aqueles que sofrem, que o Senhor possa vir, Senhor, em socorro, que o Senhor possa trazer libertação àqueles que vivem presos, aqueles que vivem presos pelo pecado, presos por traumas, Senhor. Que o Senhor possa libertá-los, Senhor. Que a sua luz brilhe em cada coração que vive nas trevas, Senhor, e que precisa da sua luz, Senhor. Ó Deus, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, e muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.